Olá, você já pensou o que é filosofia? Esse é o nosso tema de hoje. Para começar a responder essa questão, vamos pensar um pouquinho como podemos discutir e fazer filosofia. Na verdade, se a gente pensar ao longo da história e dos pensadores, a filosofia vai ser vista, no primeiro momento, pelo pensador Platão, como a capacidade de admirar-se, de espantar-se diante das coisas. A frase de Platão é a seguinte: a admiração é a verdadeira característica do filósofo. Não tem outra origem a filosofia. O que isso significa? Na verdade, filosofar nada mais é do que no primeiro momento, surpreender-se com as questões, ter a capacidade e talvez essa característica de se perguntar sobre o que é as coisas. Muitas vezes nós vivemos no cotidiano e vivemos como se as coisas já fizessem parte da nossa vida, do nosso dia a dia. E, na verdade, o que o Platão tá querendo dizer quando ele coloca a filosofia como a capacidade de admirar-se ou como uma principal característica da filosofia, essa capacidade significa que o filósofo ou alguém que faz filosofia é alguém que se coloca diante do mundo e que se surpreende com as coisas, se admira e tem uma dúvida, uma pergunta incessante sobre como ou por que as coisas são daquele jeito, por que as coisas acontecem daquela maneira. E aí a primeira coisa para a gente começar a definir filosofia seria pensar o que é a filosofia que nasce desse discurso, ou melhor, dessa capacidade de admiração. E aí a primeira definição que poderíamos ter é: a filosofia é um discurso. O que significa dizer que a filosofia é um discurso? Temos que pensar o que é um discurso. Discurso, hoje a palavra, por exemplo, é usada no sentido político. Tal político fez um discurso, eu escutei o discurso de alguém. Aqui eu estou querendo dizer para você que a filosofia é falar sobre alguma coisa. Como é que nós estudamos filosofia? Veja, nós estudamos filosofia falando, lendo, escrevendo. Por isso, quando eu defino a filosofia como um discurso, eu estou querendo dizer que ela é dizer algo sobre o mundo. Mas aí você poderia me perguntar: ora, tem várias maneiras de dizer algo sobre o mundo. E o que caracteriza a filosofia como um discurso? E aí nós podemos avançar um pouco mais e dizer o seguinte: a filosofia é um discurso racional. E aí veja, a filosofia é um discurso racional. E a próxima pergunta que a gente pode se fazer é: o que é ser racional? O que é um discurso racional? É interessante pensar o seguinte: essa palavra racional é uma palavra que nós escutamos várias vezes. A gente fala, por exemplo, alguém tem razão, alguém é uma pessoa extremamente racional. O significado da palavra racional é algo que nós sabemos na prática, embora não tenhamos muitas vezes parado para pensar sobre isso. Nós nascemos num mundo racional, numa sociedade que utiliza a razão. Então nós sabemos o que é racional quase que no nosso cotidiano. Por exemplo, vamos pensar aqui que você marcou um encontro com o seu namorado, sua namorada, e aí essa pessoa faltou. E ela te liga e diz assim: meu amor, faltei porque fui sequestrado por uma nuvem. Interessante, né? Sequestrado por uma nuvem? Alguém vai aceitar essa explicação de outra pessoa? Ah, não fui ao encontro porque fui sequestrado por uma nuvem. Naturalmente você vai estranhar e não vai aceitar isso como uma explicação plausível, razoável. E você pode até acusar a pessoa e dizer assim: isso não é racional? Que tipo de explicação é essa? Veja, embora não tenha pensado nada ou não tenha nenhuma definição conceitual do que é racional, na prática você não aceitou uma explicação que não era para você racional, como no caso aí do exemplo, o seu namorado ou namorada ter faltado ao encontro porque foi sequestrado por uma nuvem. Você não vê nuvem sequestrando pessoas. Então podemos definir racional como algo lógico, coerente e baseado nas evidências. É claro que quando eu começo a definir racional, nós também temos um problema aí, porque essa própria palavra racional em filosofia, ela é muito discutida, debatida ao longo da história do pensamento, e nós não vamos entrar aqui nesses pormenores, em outros momentos podemos tratar disso, mas vamos, por enquanto, ficar apenas com essa definição de racional. Algo que seja lógico,
coerente e de acordo com as evidências. O que é um discurso lógico? Ora, um discurso lógico é um discurso que não se contradiz, é um discurso que mantém uma coerência, um discurso que podemos pensar a lógica como uma trilha, e um discurso lógico é um discurso que se mantém naquela trilha da lógica, um discurso que se mantém naquela trilha do não contraditório. Um princípio da lógica, por exemplo, é esse lá, pensado pelo filósofo Parmênides: uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Você não pode dizer assim, tirando a licença poética, você não pode dizer assim, eu estou e não estou aqui. Isso, para nós, do ponto de vista estritamente lógico, seria algo improvável, impossível de ser dito. Portanto, o racional é algo que é lógico, que segue as regras do discurso lógico. Coerente, que não se contradiz, também ligado aí ao racional. E baseado nas evidências. O que é baseado nas evidências? Baseado nas evidências significa o modo como as coisas normalmente acontecem. Por exemplo, você não vê ninguém sendo sequestrado por nuvens. Então, nós chamamos hoje de irracional algo que não acontece no nosso cotidiano. É claro que alguém poderia dizer assim, não, em algum momento nós aceitamos isso como racional, em outro momento não. Isso acontece sim. A própria definição do que é ou não racional passa pelo nosso desenvolvimento enquanto sociedade, enquanto percepção da realidade. Mas podemos dizer o seguinte, racional é algo que está de acordo com as evidências, vamos dizer, comuns do nosso cotidiano. Então podemos afirmar que o racional é igual a verdadeiro? Afirmação complicada, né? Imagine, nós usamos o racional todo dia. E quando você vai contar uma mentira, por exemplo, qual que é a sua preocupação? Tem pesquisas aí que dizem que nós mentimos em média várias vezes por dia, em média mais de 10 vezes, contamos mais de 10 mentiras por dia. Mentira pequenininha, como alguém te pergunta assim, olá, tudo bem? Você diz tudo. Mas quando a gente vai contar alguma mentira, eu digo, né, as pessoas que mentem, vai contar alguma mentira, o que essa pessoa pensa? Ela pensa, eu tenho que contar uma mentira o mais racional possível. Aí nós podemos afirmar que racional não é igual a verdadeiro. Racional é se manter na trilha da lógica, na trilha da coerência, na trilha do não contraditório, na trilha do baseado nas evidências. Isso não significa que nós estamos fazendo um discurso verdadeiro. Tanto é que na história da filosofia, que, vamos dizer, é uma história de construções racionais sobre o mundo, nós temos o tempo inteiro filósofos negando ou contradizendo o que outros filósofos disseram. Ora, isso acontece por quê? Acontece porque exatamente um discurso racional pode se contrapor a outro discurso racional. Racional, nesse sentido, não se iguala a verdadeiro. Pode ser ou não ser verdadeiro. Agora, vamos avançar na nossa definição. A filosofia é um discurso racional. Um discurso racional sobre o quê? Sobre o que diz a filosofia. E eu gostaria de acrescentar, então, a palavra mundo. A filosofia é um discurso racional sobre o mundo. E aí você pode pensar, que bom, então já está pronta a definição de filosofia. E eu digo, não. Por quê? Porque um discurso racional sobre o mundo ainda não define filosofia. Vamos pensar um exemplo aqui. Imagine o vulcão. Eu posso fazer um discurso sobre o vulcão. É até interessante pensar, a palavra vulcão vem de Vulcano, que é um deus grego, é o nome romano do deus grego Hefestos, que era o deus do fogo. Mas aqui vamos imaginar um discurso racional sobre o vulcão. O que diriam os geógrafos e os geólogos sobre o vulcão? Possivelmente nós temos aí, e você já deve ter estudado lá na geografia, vulcão é uma falha na crosta terrestre, onde o magma sai, etc. Quer dizer, você tem um discurso racional sobre o que é o vulcão. Você tem um discurso racional sobre o que é, por exemplo, uma infecção. Nesse sentido, quando eu defino a filosofia como um discurso racional, ainda ela não está definida, porque nós temos outros tipos, outras formas de discurso racional sobre o mundo. Nós temos um discurso, por exemplo, científico, nós temos vários discursos racionais sobre o mundo. Precisamos avançar um pouco mais para definir o que é filosofia. Vamos então dizer o seguinte, a filosofia é um discurso racional sobre o mundo humano.
Essa palavra é importantíssima. A filosofia é um discurso racional. Nós já sabemos o que é racional, coerente, lógico, baseado nas evidências, sobre o mundo e o mundo humano. Isso quer dizer o quê? O que é o mundo humano? O que compõe? Quais são as coisas que fazem parte do mundo humano? E aí nós podemos imaginar todas as construções nossas, todas as nossas construções humanas, as coisas que fazem parte do seu cotidiano. Vamos pensar aqui algumas coisas que fazem parte da sua vida. Por exemplo, amor. Todos se apaixonam, todos têm afetos, amor por filhos, amor por pai, por mãe. Outra coisa que faz parte do seu cotidiano, trabalho, religião, morte, política, arte, conhecimento, lazer, divertimento. Filosofar nada mais é do que olhar essas coisas do cotidiano e procurar compreendê-las utilizando a razão, utilizando um discurso que tenta ser o máximo possível não contraditório, coerente, baseado nas evidências. Vamos aí a um exemplo da história. Platão, por exemplo, o filósofo grego do século IV, V, ele escreveu uma obra chamada O Banquete. Lá no Banquete, Platão vai falar sobre o que é o amor. A gente pode falar que é uma das primeiras tentativas de explicar racionalmente o que é o amor. Você pode perguntar para alguém o que é o amor. Alguém pode dizer, é o meu coração que está palpitando. O amor é quando eu sinto o meu estômago embrulhado perto de alguém, é quando eu quero estar perto de alguém. Tudo bem, essas explicações são válidas. Mas a explicação filosófica sobre o amor é uma explicação que tenta se ater a uma análise racional daquilo. É o que Platão vai tentar dizer. Por exemplo, lá nessa obra, Platão vai dizer que o amor verdadeiro é o amor não das aparências, mas o amor da essência. Dirá Platão o seguinte, quando você se apaixona apenas pela beleza externa, você acaba se apaixonando por todos, toda hora, porque cada hora passa uma coisa mais bela na sua frente, uma forma mais bela. O amor verdadeiro seria, nessa postura ou nessa visão de Platão, o amor de algo que sai da aparência, que nós chamamos em filosofia, por exemplo, de essência, aquilo que permanece, aquilo que caracteriza um ser. Você já pode ter tido a experiência de sair com alguém alguma vez e a pessoa era linda, maravilhosa, mas quando ela falava, você se decepcionava. Por quê? Porque, como dirá um escritor chamado Rubem Alves, ele vai dizer o seguinte, quando nós nos apaixonamos pelas palavras do outro. O que quer dizer isso? Ora, Platão aqui, 2000 anos atrás, já estava pensando o que Rubem Alves expressou. O amor verdadeiro é o amor não do externo, mas o amor da essência. O que são as palavras do outro? É o que o outro constrói. Então podemos definir filosoficamente o amor, mesmo usando a poesia, de uma forma que vai nos ajudar a entender melhor isso. Então, quando eu falo que a filosofia é um discurso racional sobre o mundo, se eu consigo compreender melhor o que é o amor, de um ponto de vista filosófico, é claro que isso me ajuda e me faz até viver melhor e saber o que eu estou sentindo. Outro exemplo, tem uma área da filosofia chamada estética, ou filosofia da arte. Veja essa imagem aí. Essa imagem é do pintor realista chamado Velázquez. E é uma imagem que é quase uma fotografia. Velázquez é conhecido pela sua precisão em descrever a realidade, em pintar algo que é tão perfeito que parece uma fotografia. Então alguém pode dizer, a arte é a capacidade de retratar a realidade tal e qual. Essa é uma questão, por exemplo, filosófica. Eu posso me perguntar, o que é a arte? A arte necessariamente está ligada à beleza? Ou a arte precisa ser racional? A arte é retratar a realidade do jeito que ela é? Veja essa outra imagem aí, que é uma imagem de uma obra de arte lá do Museu de Inhotim, de Museu de Arte Contemporânea. Você está andando lá no museu e você, no meio do mato, encontra um barco de cabeça para baixo. E aí você pode se perguntar assim, ora, que artista é esse que coloca um barco de cabeça para baixo? Isso não é arte. A arte é o que Velázquez faz. Essa é uma questão filosófica importante. Será que colocar um barco de cabeça para baixo é arte? Você pode compreender melhor o sentido da arte
às vezes, por exemplo, ao descolar esse sentido do estritamente racional ou do difícil. Será que a arte tem que ser difícil? Ou a arte tem que ser o quê? Pode incomodar ou a arte tem apenas que nos provocar? São questões filosóficas, veja, que nos ajudam a compreender melhor o mundo. Então, quando eu digo que a filosofia é um discurso racional sobre o mundo, na área da estética, por exemplo, ou da filosofia da arte, nós estamos pensando essa questão. E aí a pergunta que você pode fazer é a seguinte: o que isso tem a ver com a minha vida? E a minha resposta é, quando você de manhã está escolhendo qual roupa vai vestir, qual sapato vai colocar, como que você vai usar o seu cabelo, essa é uma questão estética. A filosofia está presente aí na sua vida. Portanto, compreender melhor essa questão do que é, por exemplo, a beleza ou a arte, pode te ajudar a entender melhor as suas ações na vida, no cotidiano. A gente poderia sintetizar o que eu estou dizendo até aqui usando 3 palavrinhas importantes. Para filosofar, é preciso 3 coisas, o que é exatamente o que eu tenho dito para você. É preciso rigor, radicalidade e totalidade. Rigor para quê? Filosofar é ter o rigor do uso da razão, da lógica. Não aceitar argumentos fáceis, argumentos que vêm, às vezes nos seduzem, mas que estão fora desse rigor do pensamento racional ou do pensamento coerente. Outra coisa própria da filosofia é um pensamento que precisa de radicalidade. O que é essa radicalidade? A palavra radicalidade vem de raiz, radical, raiz. A filosofia, ela se caracteriza por ir fundo nas questões, pensar as questões na sua radicalidade, sair da superficialidade, pensar um problema o mais profundo possível. Seja um problema de ética, seja um problema de arte, seja um problema de teoria do conhecimento. E por fim, a filosofia se caracteriza também por um discurso da totalidade. É próprio do filosofar querer construir explicações o mais generalistas possíveis, o mais geral possível, não se ater apenas um aspecto do problema, mas ver o problema em suas várias facetas, em seus vários aspectos. Portanto, para filosofar é preciso rigor, radicalidade e totalidade. Toda vez que você estiver fazendo algum discurso, pensando sobre alguma questão da vida, do cotidiano, e usar esse rigor racional, lógico, procurar aprofundar-se nas questões e procurar uma explicação total, você vai estar filosofando, porque todos nós podemos e devemos filosofar.